Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesta tarde maravilhosa. Hoje nós teremos a live com o tema Saúde Mental dos Professores. Como promover o bem-estar para uma educação de qualidade. Meu nome é Mônica Moura, sou professora e faço parte da equipe técnica da Casa do Professor. Nem sequer sentimos o tempo passar e outubro já está correndo. Se outubro é um mês especial, por celebrarmos a importância do professor em nossas vidas, a Casa do Professor não poderia fazer por menos. Com uma programação cheinha de novidades, além das oficinas, palestras, cursos, lives, visitas culturais que vocês já sabem como funcionam, nós teremos a nossa quarta jornada pedagógica. Essas atividades serão conduzidas por especialistas. Assim, nós queremos demonstrar um pouquinho da nossa gratidão por tudo que vocês representam para os estudantes da rede de ensino do município de Nova Iguaçu. Vamos lá! Hoje eu proponho a vocês que se aventurem na aquisição de um novo olhar sobre a vida. A temática da saúde mental tem ganhado espaço nos debates escolares, pois o mundo cada vez mais complexo faz com que muitas das demandas existentes fora dos muros escolares acabem entrando na sala de aula. Neste sentido, o autocuidado, por exemplo, é uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento socioemocional. Nesta live, seremos convidados a refletir sobre o assunto e a pensar em estratégias para a promoção do bem-estar docente no cotidiano educacional. Porém, antes de chamar nossa convidada, comunico que ao final deste encontro aparecerá no bate-papo um link que servirá de presença e de certificação. Preencham com muita atenção. Caso alguém tenha alguma dificuldade, é só copiar o link e colocar na barra de ferramentas, que aí vocês conseguem o acesso. E aí depois vocês receberão no e-mail de vocês, no e-mail particular, a certificação desta live. Quem é Márcia Barroso? Márcia é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Culturas e Artes da Unigran Rio. É psicóloga, também é professora da Universidade Estácio de Sá no curso de Psicologia. Tem pós-doutorado em Sociologia, doutorado em Sociologia pela UFRJ, com período sanduíche em Paris. É mestre em Ciências Sociais e Jurídicas pela UF, especialista em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pelo UFRJ e bacharel e licenciada em História pela UF. Especialização em Neuropsicologia. Tem se dedicado a temas tais como terapia cognitivo-comportamental, psicologia, sociologia e trabalho, transformações no mundo do trabalho, uso de novas tecnologias no processo produtivo e a saúde do trabalhador, imigração do trabalho, educação inclusiva. Também é coordenadora do grupo de pesquisa Estudos Interdisciplinares em Saúde, Trabalho, Educação e Sociedade. Agora é com muita alegria que eu convido a Márcia Barroso para estar com a gente. Seja muito bem-vinda e receba desde já o nosso carinho e o nosso agradecimento. Olá, Mônica. Olá, Renata. Olá a todos. Boa tarde, né? Primeiramente, agradeço pelo convite, né? É uma alegria estar aqui com vocês, conversando sobre o tema da saúde mental, né? Não vou trazer soluções, a gente sabe que é um tema difícil, é um grande debate, complexo. Então, para a grande complexidade da temática, exige também uma grande complexidade da nossa reflexão, né? Então, a gente vai mais uma conversa do que uma palestra, né? Nós vamos conversar, e quem tiver alguma dúvida, algum comentário, como você mesmo já colocou, pode colocar no chat, né? A gente vai estar aqui para conversar, né? Debater um pouco, trazer a temática, ainda mais nessa semana, né, em comemoração ao Dia do Professor, né? Então,
tema é de extrema relevância. Com certeza. Então, eu agradeço em nome da Casa do Professor, né, da diretora Renata Santana e da Secretaria de Educação Maria Virgínia, por você ter aceito o nosso convite mais uma vez, né? Você já é parceira da Casa do Professor. E agora ele passa a palavra porque a gente quer muito ouvir o que você tem a trazer para a gente hoje. Tá bom. Pode mostrar os slides, né? Isso. Então, eu preparei um material para vocês, né, sobre a saúde mental dos professores. Então, nós vamos conversar um pouco sobre o que é saúde mental, né, e um pouco de questões específicas da categoria profissional dos professores, né? É um conceito que está muito em moda, principalmente pós-contexto, pós-pandemia, né? Então, nesse contexto pós-pandemia, a gente vê que a saúde mental ficou muito em voga, temas relacionados à psicologia estão, né, nos debates entre os profissionais, nos debates na cultura em geral, especificamente no Brasil. Então, vamos conversar um pouco e como isso nós vamos ver, né, nessa estrutura, um pouco das características, né, quais os acometimentos que tem tido o professor na ordem da saúde mental, e vamos ver no final também estratégias, tanto individuais quanto coletivas, de enfrentamento dessa situação, né, em relação à saúde mental, né? Então, pode passar para o outro slide. Uhum. Segundo slide, por favor. Podem passar. Isso. Então, primeiro, a gente vai conversar aqui sobre esse conceito de saúde mental para a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, atualmente, a visão que se tem em relação à saúde mental é como um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com o estresse da vida, desenvolver suas habilidades, aprender e trabalhar bem e contribuir para a comunidade. Ela tem a saúde mental um valor intrínseco e instrumental, e é essencial para o nosso bem-estar, né? Então, saúde mental não é apenas a ausência de doença, né, na ordem psíquica, é um estado de bem-estar, né, de contribuição, de desenvolvimento humano, e que isso muitas vezes pode estar negligenciado por conta de especificidades da nossa própria ocupação profissional, né? Então, nós vamos ver aqui ao longo dessa conversa que algumas categorias profissionais estão mais suscetíveis, mais vulneráveis, mais fragilizadas a ter alguma desordem em relação à questão da saúde mental. E a categoria profissional dos professores está entre essas categorias, tá? Nós vamos ver isso mais adiante. Então, esse conceito é de extrema relevância, né? Porque o trabalho humano é para ser não apenas para a nossa subsistência, para o nosso sustento, mas também ser um item de desenvolvimento, não apenas individual, como coletivo, né? De crescimento da nossa coletividade como um todo, tá? Pode passar para o outro slide, por gentileza. E aqui temos uma imagem, né? Para, simbolicamente, a gente refletir e pensar sobre essa questão da saúde mental, né? Então, a gente vê aqui pessoas cultivando bons hábitos, trabalhando novas ideias, vivendo, né, um equilíbrio, uma vida equilibrada, né? Isso, assim, é um pouco utópico do que a gente poderia conquistar, desenvolver-se, né? Enquanto seres humanos, com toda a potencialidade que nós temos, né? Felizes no seu trabalho, com o que faz, realizados, bem remunerados, né? Com seus direitos garantidos. Então, essa é a visão utópica, né? Pode passar, por gentileza. Só que, infelizmente, não é essa a realidade. Aqui nós temos também uma representação simbólica, uma imagem, né? De uma pessoa, um trabalhador, que pode ser um professor, totalmente exaurido, né?
Aí em cima vocês têm esse símbolo de uma bateria representando a carga dele está quase negativa, quase zerada, né? É como se a energia dele fosse sugada, não apenas por conta da carga horária de trabalho, mas a própria atividade do trabalho está adoecendo esse professor, né? Então, a gente vê essa imagem. Pode representar, por exemplo, um trabalhador com burnout, né? Com essa queima total, com esse estresse crônico em relação ao seu trabalho. E isso é muito sério, né? Então, a gente vai ver agora alguns dados em relação a isso. Por gentileza, a próxima. Então, a realidade se impõe, a verdade é essa, né? Então, a gente sabe da gravidade da temática e a gente sabe também a dificuldade de se ter alteração, modificação desse quadro. Mas, mesmo sabendo da complexidade, né, se a gente não trazer à tona, não trazer evidências, não trazer a reflexão, como se isso não existisse, vai piorar ainda a situação. A verdade é essa, né? Então, mesmo não tendo soluções fáceis, não ser simples, negligenciar vai ser muito pior, né? Os dados estatísticos, né, trazem. Aqui eu trouxe dados de uma pesquisa de 2024 que mostrou que 72% dos brasileiros se sentem estressados no trabalho, tá? E 32% essa pesquisa é autorreferenciada. A própria pessoa diz se ela tem algum tipo de acometimento nessa ordem, tá? Então, 32% dos brasileiros autodeclararam que tinham síndrome de burnout, que estavam com esgotamento mental causado pelo trabalho, né? Os números são significativos. De acordo com a pesquisa ainda, o link está aqui embaixo, na tela, o Brasil é o segundo país do mundo com mais pessoas estressadas e também o segundo colocado em número de pessoas depressivas e ansiosas, né? Então, os dados são alarmantes, tá? Pode passar o outro slide, por favor. Agora, especificamente sobre a categoria profissional dos professores, eu trouxe dados de uma pesquisa realizada em 2022, que indicou pelo menos 71%, é claro que é uma base de dados amostral, uma amostra, mas foi uma pesquisa séria, né, do Instituto IPEC, fez um levantamento, e 71% dos professores brasileiros declararam que estão se sentindo sobrecarregados, estressados, né, com uma carga muito alta, muito forte em relação a estresse, a sobrecarga de trabalho e a sua saúde mental, né? O levantamento foi realizado com 6.775 professores de escolas públicas, municipais e estaduais de todo o país, de julho a dezembro de 2022. Aqui também está o link dessa pesquisa. Então, assim, a situação, e não precisa nem de pesquisa, né, gente? Vocês, todos nós que somos professores. Boa tarde, Ana Cristina. Todos nós que somos professores, nós sabemos, a gente convive, né? A gente sabe da realidade, tanto da escola pública quanto da escola privada, né? Da nossa rede, das redes que a gente está frequentando. Então, os dados apenas vão refletir o que a gente já sabe na nossa vivência prática, né? O professor realmente está vulnerável, está suscetível a ter algum tipo de acometimento na ordem da saúde mental. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas características desse acometimento, né, e algumas estratégias no final de enfrentamento dessa situação. Pode, por favor, passar o próximo slide. Pode passar, por gentileza. Isso. Segundo Zanelli, Borges Andrade e Bastos, em seu livro Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, né, especificamente aqui, sobre a síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? É a síndrome que tem algumas características específicas, mas, em especial, é um esgotamento por conta, né, esgotamento cognitivo, corporal, emocional, né, é um sentir
de exaurir as suas forças, pode chegar a um agravamento, até um pane, da pessoa não conseguir se levantar da sua cama, tá? Um nível extremo, mas é um esgotamento específico, porque é um esgotamento relacionado ao mundo do trabalho. Tem que ter alguma... claro, pode ser confundido com um quadro depressivo, por exemplo, mas ele tem como componente principal, eixo de análise, eixo de condução desse esgotamento, a questão do trabalho, né? Então, esse esgotamento tem 3 categorias, 3 elementos para que vai chegar nesse nível, que pode chegar, que favorecem, né, 3 elementos que contribuem para o surgimento do burnout. E esses autores, né, nesse livro, que é um clássico também da psicologia organizacional e do trabalho, que, primeiro elemento, são as características da própria tarefa, né? Por exemplo, quando a pessoa tem muito trabalho a ser realizado em um curto espaço de tempo. Também em relação a conflito entre papéis, a pessoa não tem o seu papel definido, por exemplo, dentro de uma empresa, ausência de um suporte social no trabalho, brigas constantes, questões com hierarquia, tudo isso pode também levar a um esgotamento profissional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o que mais nos interessa aqui, é a questão da própria categoria ocupacional. Pessoas que o seu ato de trabalhar já é em si mesmo suscetível, vulnerável, podendo estar exposto ao surgimento, por exemplo, de tanto ansiedade, quanto quadro depressivo, quanto burnout, tá? Então, aqui nós destacamos os cuidadores de pessoas, médicos, enfermeiros, agentes penitenciários, tá? Profissionais da saúde, de uma forma geral, e agentes da segurança pública, como policiais, agentes penitenciários, professores e profissionais do quadro gerencial e gerentes, tá? Então, o professor, por estar sempre lidando com o público, a própria organização do seu trabalho, sua exposição permanente, ele é uma categoria, tá, profissional que está suscetível, é um sinal de alerta. Você, em si, já sendo professor, já é um sinal que a nossa categoria profissional precisa ser amparada, precisa ter uma rede de apoio, precisa ter políticas públicas, que a gente vai ver mais para o final, que são as medidas coletivas, que se voltem para essa questão dessa vulnerabilidade desse profissional, tá? E o outro elemento que pode favorecer esse surgimento desse burnout são as características organizacionais. Por exemplo, processos organizacionais de redução de pessoal, muita rotatividade, né, insegurança, a precarização do trabalho, contratos frágeis de contratação, né, contratos a curto prazo, então a pessoa não tem uma previsibilidade, ela não sabe se daqui a 3 meses ela vai ter ainda o seu salário, a sua profissão, a sua remuneração garantida. Então, tudo isso, né, causa um desconforto, um estresse, uma ansiedade que pode gerar as situações crônicas e comprometimento da sua saúde mental, tá? Pode passar outro slide, por gentileza. Então, a gente percebe que algumas características, né, estão presentes na categoria profissional e na nossa, né? Isso é bem marcante, tá? E aqui eu trago uma questão, né, que a gente vê na literatura, na bibliografia, que trata sobre isso. Então, a docência é marcada por uma ambiguidade estrutural. Ao mesmo tempo em que é reconhecida socialmente como essencial, todo mundo valoriza, a verdade é essa, né, a profissão do professor. Valoriza em termos na fala, em termos simbólicos, né? Todo mundo fala, a transformação da sociedade vai passar pela educação. Todo mundo fala isso. Entretanto, a gente sabe que a prática desse professor é exercida em condições de trabalho precárias, sobretudo na rede pública de educação básica. Então, esse professor, muito embora ele tenha uma certa valorização, pelo menos a nível de discurso, porque essa valorização, infelizmente, cada vez mais ela está sendo fragilizada, né? Então, aquele professor, eu até estava conversando com a Renata um pouco antes de entrar, esse professor que antes era uma autoridade, né, uma figura de
respeito, de portador de um conhecimento, né? Queria auxiliar no desenvolvimento desse aluno, até mesmo visto pelos pais, atualmente, nem isso tanto ele tem tido essa representação simbólica, né? Então, ele muitas vezes é visto, tirado até mesmo isso, mas de toda sorte, né, ainda persiste um pouco da, da, da visão da importância desse professor, né? Então, esse professor, muitas vezes, ele sabe da importância do seu trabalho, ele sabe da relevância do seu trabalho. Entretanto, ele vê a impossibilidade de exercer na prática esse trabalho com dignidade. Dignidade salarial, dignidade de carga horária, dignidade de condições de trabalho, de respeito, de ser ouvido, né? De trabalhar com recursos adequados. Então, ele quer fazer o seu melhor e muitas vezes não consegue. Isso gera, né, uma inquietação, uma inquietude, um desgaste emocional muito grande, tá? Por gentileza, o próximo slide, por favor. E aqui eu pedi ao chat GPT para ele fazer uma ilustração de uma professora, aqui eu já pedi no gênero feminino, porque o magistério é feminino, da mais da educação básica, né? Uma professora que esteja representando, passando pelo burnout. Ele fez essa imagem, né? Tá com o livro aberto, tá exausta, né, gente? Tá cabisbaixa, você vê a baixa de energia, assim, né? Perdeu o brilho, parece que é um profissional que está sem brilho, né? Infelizmente, é essa a realidade que a gente vive. Por gentileza, outro slide. Então, estamos perante esse adoecimento docente, tá? Pesquisas e dados apontam que o trabalho docente, infelizmente, atualmente, é uma fonte de desgaste e sofrimento, né? Então, alta prevalência de transtornos mentais e comportamentais, como depressão, ansiedade, burnout, distúrbios biofísicos, né, como, por exemplo, distúrbios da voz, problemas cardiovasculares, transtornos osteomusculares, aumento expressivo de afastamento médico. Nós temos o exemplo, no ano de 2015, foram concedidos 136 mil afastamentos a professores, sendo 27%, são dados um pouco até defasados, mas, né, foram os que a gente encontrou disponibilizados de 2015, 27% desses afastamentos sendo por motivo de saúde mental, tá? É um terço, praticamente, né, desses afastamentos. Então, provavelmente agora, se tiverem mais estudos recentes, esses estudos vão trazer números expressivos, tá, em relação a isso. Por gentileza, próximo slide. E por que isso tem acontecido, né? Por ser uma profissão de contato direto com outras pessoas, além da corrida frenética para atender demandas do mercado de trabalho, enormes exigências de produtividade, os professores não conseguem encontrar significado em seu trabalho. É um pouco da frustração que a gente conversou, né? Um pouco os slides anteriores. O professor sabe da relevância do seu trabalho, sabe da importância, quer comunicar, quer ensinar, mas muitas vezes ele vai encontrar um público que não vai querer, não quer, com problemas comportamentais, onde ele passa 50 minutos da sua aula tentando fazer com que esses alunos sentem, fiquem quietos, para poder ter algum espaço de dignidade, de expressão do seu trabalho, né? Então, ele não consegue, ele acha que está enxugando gelo, o seu trabalho vai passando por um processo de alienação, mas alienação no sentido assim, de que ele não vê sentido naquilo ali. Ele acha que não está fazendo contribuído em nada, né? Ele percebe que seus resultados não são satisfatórios, e que seus esforços enfrentam desvalorização da carreira,
resultando no adoecimento, porque todo mundo quer que seu trabalho seja reconhecido, quer que seja valorizado, né? Então, a pessoa quer sair de casa, quer chegar na sala de aula e quer ensinar. Mas muitas vezes não, a gente sabe que não é bem assim que acontece. A dinâmica do chão de escola, né? Da nossa realidade. E aí, a própria estrutura organizacional dessa escola, enfim, né? É um elemento adoecedor, tá? Mas a gente não vai ficar só falando dessas problemáticas que a gente já sabe, a gente já vive isso, a gente já vê, a gente observa, né? Vamos pensar em novas possibilidades, tá? Sabemos que não é fácil, não vamos ter um discurso alienante aqui, otimista demais, mas também não pessimista demais, né? Então, vamos trazer alguma reflexão para a gente caminhar em algum sentido, e até meu objetivo também aqui, tá, gente? Como eu também sou professora, pesquisadora, tanto da área da psicologia quanto da área da sociologia, e ultimamente eu tenho me voltado à área da educação também, da educação inclusiva. Então, é um convite também essa conversa para quem quiser desenvolver mais pesquisas nessa área, né? Na nossa pós-graduação, nós temos mestrado e doutorado. Então, são temas extremamente relevantes, mas nós precisamos pesquisar, nós precisamos trazer à tona essa temática, nós precisamos saber dos conceitos, nós precisamos divulgar através tanto de publicação de livros, publicação de artigos, vocês participarem, a própria categoria profissional se organizar e estar nos ambientes de formulação de política pública, né, do debate público, para que a gente possa influenciar, para termos melhorias, que, como eu falei no início, é um tema complexo, que não existem soluções mágicas, não existe solução também somente a nível individual, tá? Pode passar, por gentileza, para a próxima página. E aqui eu venho trazer, tá? Esse é um trabalho, um seminário que foi promovido pela Fundacentro, que de 2023, bem recente, que esse seminário trouxe várias temáticas, várias pesquisas. Vocês encontram, eu posso até depois disponibilizar o link para o pessoal da Casa do Professor enviar para vocês. Esse link é de acesso público, vocês podem acessar essas pesquisas, esses debates acadêmicos e também relatos de experiência. E a temática desse seminário foi trabalho e saúde dos professores, precarização, adoecimento e caminhos para a mudança. Tá? Eu vou trazer aqui um estudo de caso, onde eles apresentaram uma proposta, né, de uma atuação em torno do favorecimento da saúde mental de profissionais, no caso, o exemplo aqui foi de São Paulo, tá? Por gentileza, próximo slide. E aí, no capítulo 6 desse livro que eu indiquei para vocês, né, o texto vai apresentar reflexões a partir de uma experiência de atendimentos clínicos, no caso de psicoterapia, tá, atendimentos psicológicos, de educadores da rede municipal de São Paulo, né, eles fizeram um convênio, tá, com a clínica escola Ana Maria Popovic, da PUC de São Paulo, e aí é um convênio dentro de uma perspectiva da chamada de um serviço que é a Clínica do Trabalho, né, que é uma clínica de psicoterapia voltada especificamente para categorias profissionais, né? E aí, no caso, foram organizados atendimentos de grupos psicoterapêuticos, tá? Fizeram uma parceria com esse núcleo de orientação e apoio profissional, com o objetivo o quê? De encaminhar profissionais, né, que estavam tendo indícios de algum desgaste, algum tipo de dificuldade de ordem mental, para participar desses grupos terapêuticos específicos, né, voltados a debates, a troca, a uma condução psicoterápica em termos de coisas específicas vivenciadas por esses professores, tá? E o próximo slide, por favor. E aí foram organizados grupos até 12 participantes, com encontros semanais de 1h30, né?
Então, qual o objetivo desse espaço? Um espaço coletivo, primeiro, para entender um pouco, né, as pessoas entenderem um pouco do processo desse desgaste mental. Estimular a troca de experiências, questionar formas individuais de enfrentamento, né, porque é importante também que esse professor, essa professora, entenda o processo que ele está vivendo, não é somente, né, ou que seja sua, entre aspas, culpa, que ele não está fazendo o suficiente para ter uma saúde mental adequada. A questão não é essa, né? Ele está, primeiramente, ser professor, a gente tem que ter consciência disso. Já está uma categoria profissional altamente vulnerável à questão da saúde mental. Por que a gente fala isso? Não é para assustar o professor, né? Mas é para que se redobre o cuidado. Um cuidado que não apenas individual, nesse autocuidado, né, onde a pessoa que vai mobilizar recursos, tentar formas de se manter um pouco mais equilibrada em relação à sua saúde mental, mas em também mobilizar recursos institucionais, coletivos, né? E aqui a gente está citando esse caso, né, desse convênio, em termos de um grupo terapêutico onde as pessoas podem partilhar. E aí esse sujeito ver que a questão não é apenas, o enfrentamento não vai passar por apenas questões individuais, tá? Claro, vamos buscar o fortalecimento desses recursos, mas também vermos de forma coletiva, tá? Então, entender que ele faz parte também de uma cultura, né, de uma sociedade, de um processo que, ao mesmo tempo, valoriza, mas não dá condições efetivas, né? Então, a gente vive nesse conflito constante. É importante que o sujeito entenda, né, como ele está nesse processo mais amplo, tá? Então, a abordagem busca articular trajetórias de vida e de trabalho dos educadores, identificando fatores de sofrimento e estratégias de enfrentamento, né? Próximo slide, por favor. E aqui a gente vai trazer o resultado dessa pesquisa de 2014, se eu não me engano, que eu falei com vocês. Então, muitos docentes tentam resolver sozinhos os problemas da escola, movidos por uma concepção vocacional do magistério, né? Aquela coisa do magistério por amor, de que nós, né, vamos fazer a diferença, né? Só que esse enfrentamento individual leva a profundo desgaste, culminando em burnout e depressão, né? Porque é aquilo, ele quer fazer, ele quer dar o seu melhor, quer fazer a diferença, mas no fundo ele vê que ele está enxugando gelo, né? E outros sintomas relatados também nessa perspectiva: insônia, irritabilidade, tristeza, ansiedade, cefaleias tensionais, gastrite, hipertensão. Próximo slide, por gentileza. Então, o que a gente viu, né, com esse trabalho, com esse capítulo 6 daquele livro que eu indiquei, né? O desgaste mental docente não é apenas individual, mas é estrutural, vinculado à precarização da escola e à perda de sentido do trabalho, tá? Mas um trabalho clínico desse tipo, dessa monta, por exemplo, pode oferecer também um espaço de escuta, né? De fortalecimento e uma elaboração coletiva, atuando como dispositivo de resistência e de ressignificação, né? De como nós podemos melhorar coletivamente, fazer daquele ambiente um pouco mais seguro do ponto de vista psicológico, tá? Então, o adoecimento dos professores é expressão da contradição entre o valor social atribuído à educação e as condições degradantes de trabalho, né? Como eu já comentei com vocês. Próximo slide, por gentileza. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E aqui eu coloquei algo bem sugestivo, né? Professor, é hora de se cuidar. E essa foto, bem maravilhosa, né? Eu queria estar aí, gente. Eu queria estar aí nessa cadeira, relaxando, vendo esse mar, esse rio, ou um lago, né? A natureza pegando sol. As férias já estão chegando, mas infelizmente a gente sabe que até chegar às férias a gente não vai viver só de férias, né? A gente vai viver do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E aqui eu coloquei, né, essa chamada de atenção. Professor,
Independente dessa questão, né, estrutural, de tudo que a gente coletivamente a gente pode e deve, a gente quer modificar, mas também a gente não pode negligenciar o nosso autocuidado, né? É hora de se cuidar, é hora de identificar quando pedir ajuda, é hora de perder o preconceito, né, de modificar, alterar a forma de pensar em relação a pedir ajuda, a psicoterapia, a grupos terapêuticos, a arte-terapia, formas, né, de atividade física, exercícios, enfim, ter uma rede, né, de apoios, de hábitos mais saudáveis que possam nos auxiliar a termos um bem-estar maior e uma melhoria da nossa, né? Por gentileza, o outro slide. Então, o enfrentamento, por exemplo, do burnout entre professores, né, desse esgotamento profissional. Então, como a gente conversou desde o início, requer tanto estratégias individuais quanto institucionais, né? Pois o problema está ligado às condições de trabalho e à sobrecarga emocional e simbólica da docência. E aqui a gente vai apresentar em três níveis estratégias de enfrentamento do burnout, mas também de outros acometimentos na ordem da saúde mental, tá? Então, nível individual, no nível coletivo e no nível institucional. Nós vamos começar pelo nível individual, que é o mais próximo, aquele que é mais possível de ser feito, né? Passível de transformação e de mudança, tá? Por gentileza, o próximo slide. Então, primeiro, né, esse autoconhecimento e reconhecimento dos limites. Reconhecer sinais de exaustão, né? Buscar pausas, tentar ver melhorias da sua organização de trabalho, tá? A gente sabe que o professor, às vezes não, o professor trabalha em várias escolas, vários horários, né? Ele sabe da luta que é e da luta que é ser professor aqui na Baixada, tá? Mas esse autoconhecimento, você vê que você está num limite, é importante, tá? Psicoterapia, gente, é importante, né? A expressão desses sentimentos, a sua organização a regulação emocional, técnicas de relaxamento, tudo isso, gente, ajuda a reestruturar a relação que a gente tem sobre o nosso papel, né, em relação à nossa tarefa, ao nosso trabalho. Muito embora o ambiente possa ser extremamente adoecedor, mas não procurar ajuda vai ser pior ainda, tá? Então, aí que a gente não vai sair, vai ficar igual um peão ali no mesmo eixo, girando no mesmo eixo, e a gente não vai conseguir traçar novos horizontes, novas perspectivas, tá? Então, a psicoterapia é de fundamental importância. Outro item também é a questão do fortalecimento da nossa identidade profissional, né? Resgatar o sentido do trabalho docente, nossos valores, as nossas contribuições, né? Nossos ideais e entender um pouco desse processo, fortalecer essa construção dessa identidade profissional, tá? O próximo slide, por gentileza. Estou chegando ao fim, gente. Passou rápido, já temos 40 minutos aqui de conversa, tá? O segundo aspecto, o segundo nível, são as estratégias coletivas de apoio e solidariedade entre os professores. A gente sabe a dificuldade que é, mas a gente vê também iniciativas como as que acontecem aqui na Casa do Professor, né, de solidariedade, de fortalecimento dos vínculos profissionais, ambientes agradáveis, né, como aqueles oásis, onde o professor pode ir lá e se abastecer e ter melhorias, uma garantia de um suporte. Eu sei que não é a tarefa da Casa do Professor dar esse suporte emocional, mental, eu sei que não é, mas você chegando aí, você já tendo um lanchinho, tendo uma conversa, fazendo um passeio, isso tudo vai, consequentemente, proporcionar um ambiente acolhedor, né? E nós precisamos, todos os profissionais precisam ter essa rede de apoio, né? Espaços de escuta, partilha, sem julgamento de experiência, né?
conduzido por colegas que podem ser mediadores ou pessoas mesmo capacitadas, profissionais da área da psicologia, capacitados para isso, tá? Construção de comunidades de prática, troca de experiência, de metodologia, né? Isso, Nilza, isso mesmo, temos que ter tempo para nós, né? Resolução de conflitos, suporte emocional, né? Entre nós, professores, né? Valorização dos vínculos afetivos, você se sentir parte de uma categoria profissional, você vê que não está sozinho, você não está isolado, né? Que você tem uma pessoa para você compartilhar das suas dores, do seu sofrimento emocional. Isso também é de extrema importância. Atividades coletivas fora do contexto escolar, momentos de descontração, convivência, a arte, o esporte, o lazer, né? Gente, o que nós estamos nos tornando, que a gente só pensa em trabalho. Nosso aspecto humano, cultural, lazer, o esporte, que não seja só em relação às férias, né? Mas cadê aquela, né, a festinha dos professores, o suporte social, esses vínculos, né, que nos fortalecem, que nos apoiam, né, que nos faz ser pertencentes, orgulhosos de uma categoria profissional, né, e lutarmos para reivindicarmos melhorias, que aí vem esse terceiro nível, que é o nível institucional. Por gentileza, pode mudar o slide. Né? Que são as mudanças da organização e da política, né? Formação continuada, significativa, atualização constante, inclusive em termos também da questão da saúde mental, da questão emocional, né? Muito se fala, principalmente no contexto pós-pandêmico, desse professor trabalhar questões socioemocionais com, né, os alunos, tá? Mas e quem vai trabalhar com o professor? Quem vai se preocupar com esse profissional, né? Então precisamos de políticas públicas, né, de ações em termos, né, do Estado, da direção, seja lá quem for, dos cargos, né, institucionais possíveis, projetos que possam efetivamente trazer formação continuada significativa em relação a essas temáticas, né? Claro, obviamente, redução da sobrecarga e valorização profissional, né? Isso é óbvio, mas parece que é uma pauta que a gente um pouco deixou de lado, né? Porque a gente sempre tentou, né? Parece que uma luta meio que perdida, não. Né? Então, diminuição da carga horária, aumento dos nossos soldos, do nosso salário, né? Então, que o professor possa trabalhar com menos alunos em sala de aula, né? Isso tudo é uma reivindicação que vai ser coletiva, tá? A longo prazo. Ações de prevenção institucional, programas de suporte psicológico no ambiente escolar, campanhas de sensibilização, né, que a gente não tenha preconceito em relação a procurar ajuda, tá? E promoção de políticas públicas, como eu falei, fortalecer leis e programas de saúde mental no trabalho docente, né, como iniciativas ligadas à BNCC e à Política Nacional de Saúde Mental do Trabalhador. Né? Então, cada vez mais que também o professor esteja nesses espaços públicos de debate, em audiências públicas, né, em espaços não apenas em audiência pública, mas também nas secretarias, nos ambientes, sempre sensibilizando, trazendo essa temática e a importância de fazermos pesquisas, trazermos dados, estarmos atualizados e também de trazermos propostas de melhoria, né, a pauta também sendo significativa em relação a isso, né? Como nós precisamos proteger essa categoria profissional, né, que está está vulnerável. Engasguei, minha garganta está meio seca. Como está vulnerabilizada, tá? Está exposta a situações de adoecimento na ordem da saúde mental, tá? Foi esse material que eu preparei, bem simples, porque é uma conversa, né? Eu sei que o tema é pesado em termos de... Sim, aqui, né, a Nilza comentou, fico pensando quem trabalha em escolas da comunidade, como ficam os professores. Então, a vulnerabilidade maior ainda. Então, como trabalhar,
também em termos de prevenção e também de tratamento, de orientação, de acolhimento, de suporte psicossocial para esse professor, né? Que ele também não se sinta perdido, sozinho, contando com as suas próprias forças, né? Que ele está, professor, professora, né? Nós estamos exauridos, né? Precisando de apoio, de suporte, tá? Eu trouxe essas questões para vocês. Se vocês têm alguma pergunta, algum comentário para fazer a mais, a gente está aqui para trocar. E eu acho que eu terminei aqui, Mônica. Eu esqueci de botar o meu obrigada, mas eu falo aqui. Seu áudio, Márcia, o áudio. Desligou? Ah, agora, Voltou? sim, sim. Eu fico muito feliz por essa temática, né? Eu trouxe apenas algumas questões para a gente pontuar, para refletir. É um tema delicado, né? Porque nós não temos como alterar essa realidade de fato, mas eu trouxe aqui alguma proposta de reflexão para ampliação dos nossos horizontes em relação à temática da saúde mental e o professor, tá, Mônica? Então, eu agradeço. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, alguma questão, fique à Sim, sim. vontade. Nós é que agradecemos, Márcia, muito obrigada por esse compartilhamento de informações, né? Essa é uma reflexão constante que nós necessitamos fazer sempre, né? Sobre a saúde mental do professor. Você citou, né, logo no comecinho, né, destacou a importância do professor nas nossas vidas, né, na vida de qualquer um. E a gente sabe que o dia do professor é todo dia, né? Mas o dia 15 é aquele dia especial, que é aquele dia que a gente realmente valoriza o dom de ensinar. Como você também mencionou, assim, a casa do professor tem algumas atividades, né? Não é o nosso, assim, a gente não é o nosso papel, como você bem destacou, né? Fazer esse suporte, mas a gente tem atividades como essa de hoje, né? Que a gente está sempre se preocupa com a valorização dos profissionais da educação de Nova Iguaçu. Então, as visitas culturais que a gente também sempre faz todo mês, né? Além de ter um viés de aprendizado, né? Porque essas visitas mediadas, elas oportunizam muitas descobertas, né? Muitos conhecimentos para a gente, né? Para quem participa. Mas elas também são uma forma de entretenimento, né? De acolhida, enfim. E aí você também destacou, né, a importância de se buscar esse apoio, né? Às vezes a pessoa também não percebe que alguma coisa está acontecendo consigo mesma, e por isso é importante que a equipe esteja coesa, né? Porque às vezes o outro, com aquele olhar empático, é que vai perceber que aquela determinada pessoa está precisando de ajuda, né? Então, assim, todos ali dentro da escola, né, acabam, né, tendo que olhar um para o outro, né? E isso é importante realmente nesse trabalho de grupo, esse fortalecimento da classe, né? Que faz com que as coisas avancem. A gente sabe que a gente tem muitos desafios no nosso dia a dia, seja em escola, rede privada ou rede pública, né? Mas o magistério é um dom, né? É o dom de ensinar, né? E as crianças, elas precisam que a gente consiga cumprir a nossa missão, né? Então tem os desafios, mas a gente tem muito motivo para comemorar, para celebrar, né? Enfim. Bom, no bate-papo já apareceu o link para presença e certificação. Esse link, ele não vai azulzinho, né? Então, se a gente clicar nele, ele não vai abrir para a página. Então, o que a gente tem que fazer? A gente copia e cola lá na barra de ferramentas, que aí vai aparecer o formulário do Google Forms, tá bom? Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato com o WhatsApp da casa do professor. Bom, Márcia, a gente ainda tem uns minutinhos, dá para a gente fazer umas perguntinhas para você? A primeira, na realidade, assim, não seria uma pergunta, né? Seria uma assertiva, né? Para você tecer algumas considerações a mais. A primeira seria assim: a educação desempenha um papel central na formação de valores éticos, cidadania e direitos, especialmente diante dos desafios contemporâneos, como intolerância, polarizações ideológicas, exposição midiática e insegurança digital.
Para enfrentar esses obstáculos, é fundamental adotar valores e práticas que promovam um ambiente escolar saudável e construtivo para todos. E a segunda assertiva seria assim: é fundamental que as políticas públicas e as decisões éticas, a nível global e local, priorizem a valorização e o apoio aos professores, garantindo condições necessárias para o exercício da profissão, com dignidade e eficácia. Você poderia comentar para a gente essas duas ideias, por Não, gentileza? perfeito, Mônica, perfeito, né? Você como sintetizou, né? A gente sabe da importância da educação, né? E dos educadores. O nosso trabalho é extremamente significativo, extremamente relevante, né? Está na base de todo o desenvolvimento social no mundo inteiro, passa pela educação, passa por essa formação, né? Que não é apenas transmissão de conhecimento, né? É uma formação humana, né? Então a gente trabalha conteúdos diversos, né? Então a gente sabe da importância do nosso trabalho, né? Mas esse professor, muitas vezes, está adoecido, está sem forças, né, para exercer o seu trabalho, né? Então, a gente sabe da importância desse autocuidado, né? E, claro, como você comentou na segunda assertiva, né? Esse professor precisa também de uma política, de um apoio institucional, né? De uma valorização que passe pela formulação de políticas públicas específicas que se voltem para a questão da saúde mental, né? Porque esse professor, ele é muito cobrado, né? Ele precisa, que ele vai fazer, ele é um agente de transformação, ele é isso, ele é aquilo, mas o professor está assim, sabe aquela coisa, aquela imagem do profissional ali, levantando aquela bandeirinha, aquela mãozinha, querendo apoio, querendo, né? E a dificuldade que é de se ter isso, esse apoio, esse suporte, esse acolhimento, né? E ele não vai ter condições de dar aquilo que ele não tem, que está em falta, né? Que é o apoio emocional que ele está precisando, esse suporte, né? Então, a gente sabe que é difícil, mas como a Mônica já me conhece, né? Eu não gosto de passar uma imagem pessimista, mas a realidade se impõe. A gente não vai ter um discurso alienado, mas, entretanto, né? Esse professor também ser capaz de buscar auxílio, né? Buscar ajuda, Uhum. né? Buscar esse fortalecimento identitário, profissional, como você mesmo citou, a Casa do Professor é um espaço desse, né, de fortalecimento profissional também. A gente sabe que o foco de vocês é pedagógico, mas é um espaço de troca, né? Aqui tem uma... Posso ler, Mônica, o que a colega aqui Pode falou? sim. Que Claro. desenvolveu um burnout e chegou à conclusão na terapia que ela estava num ambiente que estava adoecendo ela, né? Como se eu fosse alienada, porém descobri o quanto, ao longo dos anos, isso me feriu, né? É isso, ela vai perceber que o ambiente, que não era ela a culpada, né? Que ela não era fraca, que ela não era incompetente, mas que estava num ambiente adoecedor. O processo da terapia também ajuda muito nisso, né? Agora, é claro, as transformações, as mudanças, nada é fácil, né, nesse sentido, mas a necessidade também da gente procurar ajuda, né, procurar auxílio e procurar bons profissionais também da área da psicologia, né, até achar um adequado, enfim, tá? É muita coisa para a gente conversar, mas eu espero que eu tenha contribuído, que eu tenha auxiliado, e estou aberta, né? Não sei se você pode divulgar meu e-mail e quem quiser também trocar alguma ideia, né? Quiser vir estudar com a gente, fazer um mestrado, doutorado, a gente está aberto e é isso. Muito feliz de estar aqui, Mônica, porque é uma pesquisa de reflexão, mas a gente precisa realmente aprofundar, entender, né, esse processo. Com certeza. A gente tem muitas pessoas aqui acompanhando a live, né, elogiando, dizendo que realmente é muito interessante, que a palestra foi ótima.
Em relação ao link que as pessoas estão colocando aqui, o link ele está funcionando sim, mas aí particularmente quem tiver com dificuldade, manda mensagem para a casa do professor, que aí a gente auxilia por lá, tá bom? Márcia, e assim, a gente já está se encaminhando para o final, né? Essa aqui é uma das formas que a gente também encontrou, né? Trazendo você aqui para falar sobre essa temática, uma das formas que a gente encontrou também para a gente poder celebrar, né, esse mês do professor, esse dia do professor. E é isso, né? Aqui na casa do professor, a gente tem as formações, a gente tem as atividades, e como você mesmo disse, é uma troca de conhecimentos. Então, quando a gente vai para uma formação, quando a gente busca conhecimento, a gente vai ouvir muitas outras realidades, né? E é justamente nesse compartilhamento de informações que a gente, às vezes, consegue encontrar respostas para as nossas próprias dúvidas, né? Então, a casa do professor, assim, é uma casa, está sempre de portas abertas para receber, né, os professores que aqui quiserem estar com a gente, né, nas nossas diversas atividades. Mônica, se vocês quiserem, ano que vem, a gente pode fazer uma roda de conversa presencial, Vai ser né? ótimo. Vamos fazer, ou então uma oficina de relaxamento também. A gente pode combinar ano que vem. Esse ano a agenda está cheia. Mas ano que vem gostaria muito de ir presencialmente a gente fazer, tá? Não, vai ser um prazer, com certeza os professores vão querer participar e vão gostar muito. Márcia, você pode me falar o seu Instagram novamente? A gente pode colocar seu Instagram aqui no bate-papo? Pode, gostaria, seria ótimo. Para mim, por favor, que aí a gente coloca. Perfeito. É marciacastrobarroso.pc. Tá. Que aí a gente vai colocar aqui no chat. Você quer que eu coloque no chat? Eu posso colocar. Você coloca, então, por favor. @marciacastrobarroso.pc. Acho que é isso. Botei. Tá ok, então. Que aí a gente coloca lá nos comentários. Tá ótimo, Mônica. Márcia, você poderia deixar para a gente uma palavra ou uma mensagem que sintetizasse tudo que a gente viveu aqui? Olha, eu tenho uma palavra sim, que é esperança. Esperança. E tem posso falar uma frase? Essa frase me marca, Mônica, desde que eu era adolescente. Uma vez eu ouvi, eu não lembro se eu ouvi ou se eu li, não lembro, mas essa frase me marca, eu tenho essa frase no meu coração desde aquela época, que é a seguinte: a esperança não é a última que morre, mas é a primeira que nasce quando tudo parece estar perdido. Então, eu tenho isso como uma lema para a minha vida. Então, a gente sabe que a nossa classe profissional é sofrida, mas eu tenho esperança, né? Eu sei do nosso valor. Então, assim, o que eu deixo para o professor, né? Saiba do seu valor, né? Se cuide, e vamos transformar essa realidade. Tá bom? Juntos a gente vai dando força um para o outro, né? E a gente vai continuando na nossa caminhada. E é isso. A gente já vai encerrando a nossa live por aqui. Eu agradeço mais uma vez por todos estarem aqui nesta tarde, participando ao vivo. Quem não pôde estar aqui, né, ou se vocês quiserem compartilhar com os amigos de vocês das escolas, a live vai ficar gravada lá no YouTube da Casa do Professor, do canal, né, do YouTube, que é @Casa do Professor Nova Iguaçu, sem cedilha, tá? Então, a gente agradece a todos pela participação, agradecemos a secretária Maria Virgínia e a diretora da Casa, professor Renata Santana, né, por sempre se preocuparem em oferecer a nós profissionais de educação formações, né, com especialistas que conhecem realmente a prática do dia a dia, né, do chão da escola, de fato. E acompanhem sempre, né, a programação da Casa do Professor. A gente está divulgando as nossas atividades, a gente vai ter a nossa jornada pedagógica, a gente ainda vai ter visita cultural esse mês. O ano já está se encaminhando para o final, mas a Casa do Professor não para, tá? E é isso, essa semana, né, a gente já está pertinho do dia 15, então um feliz dia do professor, professora Márcia Barroso, que é a minha professora, né, lá no programa de pós-graduação em Humanidades, Culturas e Artes, né, na Unigran Rio, na modalidade de doutorado, e também a minha professora orientadora. Eu tenho aprendido bastante com você, com certeza. Agradeço mesmo por tudo. E um feliz dia do professor para todos vocês.
Aproveitem, se cuidem, né? E sejam felizes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Márcia. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.